pasteur Kabéa a passé à la chair et notre sœur Onto a passé à la chair. Et on applaudit très très fort pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Dans son palais, tous ces crieurs. Gloire, 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 gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Que notre Dieu soit béni. Que nosso Deus seja louvado. Je voulais dire, dommage parce que je ne vais pas comprendre ce qu'elle va dire. Infelizmente não vou conseguir compreender o que ele está falando. Que Dieu te bénisse. Amém. Alléluia. Amen. On n'a pas vu nos deux pasteurs. Não vimos os dois pastores. Aujourd'hui, il y a le pasteur Roger qui travaille. O pastor Roger trabalhou. Et puis il y a le pasteur Fidèle qui a la grippe. O pastor Fidel está doente. C'est pour cela qu'ils ne sont pas là. É por isso que não estão aqui. C'est pour cela qu'ils ne sont pas présents. É por isso que não estão presentes. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons les abandonner seulement dans le main de Dieu. Vamos nos entregar na mão de Deus. Amen. Amém. Que Dieu, notre Dieu soit béni. Soyez bénis pour tous qui étaient là. Que Deus seja louvado. Vocês estão aqui, sejam abençoados. Pour tous qui ont laissé vos maisons pour venir dans ce lieu. Vocês que deixaram suas casas para chegar aqui neste lugar. Je sais que Dieu va faire quelque chose ce matin. Eu sei que Deus vai fazer uma coisa esta manhã. Comme tu as laissé ta maison, Como você deixou a sua casa, tu as laissé tes occupations, deixou a tua ocupação, tu as laissé tout ce que tu pouvais faire, deixaste o que você queria fazer, mais tu es venu ici mas você vai aqui neste lugar pour glorifier le nom du roi des rois. para glorificar o nome de Deus Cristo. Et lui va penser aussi à toi. E Ele vai pensar em ti. Alléluia. Amém. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Chaque fois, il faut que nous glorifions notre Dieu. A cada vez vamos ter que glorificar o Deus. Parce qu'il nous donne la vie, mes bien-aimés. Porque está nos dar a vida, Il nous protège. está nos proteger, Il combat pour nous. está a lutar para Il nós. y a beaucoup qui sont morts, mes Tem bien-aimés. muita gente que morreram, Il y a beaucoup qui ont fait des tem accidents. muita gente que fizeram Il y a acidente, beaucoup qui sont dans des hôpitaux. tem muita gente que está no Il y hospital, a de ceux-là qui sont même dans les salles d'opération. tem aqueles que estão no momento da On operação. les dépasse en quoi, mes O que bien-aimés? é que estamos ultrapassando? C'est pour cela que quand nous sommes dans la maison de Dieu, É por isso que nós estamos na casa de Deus. c'est mieux de le glorifier, de s'humilier devant lui É melhor para glorificar et de lui dire seulement merci. ele falar Il obrigado. nous demande seulement de lui dire merci. Só está nos pedindo falar Il ne obrigado. demande pas beaucoup de choses, mais bien Não está a pedir muita coisa. Il demande que tu le glorifies seulement. Está só a pedir para ser Parce qu'il glorificado. est digne d'être glorifié. Porque está digno de ser Il est digne glorificado. d'être loué. Está digno de ser Il est digne glorificado. d'être élevé, mes bien-aimés. Está digno de ser louvado. Il est le Dieu qui n'a jamais changé. Ela é Deus que não Il est muda. le Dieu qui est hier, aujourd'hui, Ela é éternellement. mesmo ontem, hoje e Il est eternamente. le roi des rois. É Deus, o Rei do Il est Rei. le saint des saints. É sempre, Il est sempre. notre papa. Et notre C'est pour cela Pai. sentons-nous dans la joie. Sentemos na alegria. Sens-toi dans la joie dans la Sente-se maison na de alegria ton na Père. casa de Deus. Alléluia. 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 Amém. Et la gloire revient à notre Père. Que a glória revém ao nosso Pai. Nous allons partager la parole de Dieu. Vamos partilhar a palavra de Deus. Nous allons lire 2 Chroniques 14, Vamos ler 2 Crônicos 14, au verset 1 capítulo 1, jusqu'à 7. até o capítulo 7. Je laisse la place à l'archevêque Kabéa de lire en lingala. Des Chroniques 14, 1 à 7. 2 Crônicos 14, 1 a 7. Tuza kotanga na mokanda ntango ya mibale mokapo ya zomi na minei banda na nzela ya yango ti na sambo Amen. totangi na nkombo na nkolo yesu Amen. mokonzi na asa abiya alalaki na batata na ye mpe bakundaki ye na mboka na dawidi
Asa mwana na ye azalaki mokonzi na esika na ye na mikolo na ye mokili ezalaki na kimia kino bilanga zomi. Asa asalaki malamu mpe na boyengebene na miso na Yawe Nzambe na ye. Alongolaki bitumbelo na bapaya mpe bisika na likolo. Abukaki mpe makonzi mpe akataki bikeko na Asela. Alakisaki bayuda ete baluka Yawe Nzambe na batata na bango mpe babila mobeko mpe malako. Alongolaki bisika na likolo mpe bitumbelo na mpaka kati na mboka nyonso na Yuda. Mokili ezalaki na kimia liboso na ye. Atongaki mboka na makasi kati na Yuda. Nzambi mokili ezalaki na kimia. Azalaki na etumba na bilanga yango te. Mpo ete Yawe apesaki ye kimia. Sambo. Alobaki na Yuda ete botonga mboka oyo. Tozingela yango na mapango. Mpe na ndako milai na bikuke mpe na bikangelo. Mokili ezali na biso Nzambi toluki Yawe Nzambe na biso. Toluki ye mpe ye apesi biso kimia na bipai nyonso. Boye batongaki mpe balongaki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je laisse la place à notre frère Etienne de lire aussi en français au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu dans 2 Chroniques 14, du 1 au 7 au nom de Jésus. Amen. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels des dieux étrangers et les hauts-lieux. Il brisa les statues et abattit les poteaux sacrés. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, les dieux des ancêtres, et de mettre en pratique la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts-lieux et les piliers consacrés au soleil. Et le royaume fit tranquille sous son règne. Il fit construire des villes fortifiées en Juda, car le pays fit en paix, et il n'y a eu pas de guerre contre lui pendant ces années-là. Enfin, l'Éternel lui avait donné du repos, et il dit à Juda, construisons ces villes et entourons-les de murailles, de tours, de portes, de verrous. Ce pays est encore à notre disposition. C'est parce que nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous les côtés. Ils mirent donc à construire et à eu du succès. Amen. Amen. Acclamons la parole. Vamos aclamar a palavra. Alléluia. Amen. 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 Nous venons de lire la parole de Dieu Acabamos de ler a palavra de Deus à travers Chronique 14, 1 à 7. através de Crônico 2, 1 a 7. Notre thème de ce matin, Nosso tema desta manhã, rechercher l'Éternel. procura Deus. Rechercher l'Éternel. Procura Deus. Rechercher l'Éternel. Procura Deus. Bolukanzambe. Procura Deus. Bolukanzambe. Procura Deus. Tolukanzambe. Procuramos Deus. Zamba alobaki na bana na Israël. Deus disse nas crianças do À Israel, travers Mosali, à travers Mokonzi Azalaki Asa. através do Alça, Alobaki ete baluka Nzambe. ele disse para procurar Deus. Na mukanda ya papa ya lingala ye azobanda na 23 esika elobi ete tata na ye akufaki azalaki moto ya libota ya David. Asa azalaki mwana na ye mpe ntango tata akufi azwaki esika ya tata na ye. Tata ni asalaki mikolo 10 années. Na Bíblia do papai disse que Alça pegou o lugar do pai dele quando o pai dele tinha morrer. O Alça tinha fazer 10 anos.
Amen. Amém. Estamos a misturar porque só tem os irmãos em termos de Lingala. Amen. Amém. Amen, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. Amém. À sa fille, ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel. Asa tinha fazendo o que era bom, nos olhos de Deus. Son Dieu. Seu Deus. Il fit disparaître les autels Eu fazendo desaparecer os hotéis. de l'étranger et les hauts lieux. Les hauts lieux. Altares. Il brisa les statues et abattit les idoles. Ele partilhou os estatutos e os ídolos. Amen. Amém. Amen. Amém. À Satan wakomaki na bokonzi. Asa quando chegou na presidência, alongolaki biloko nyonso ezalaki ba idole. ele tinha tirado tudo que era ídolo. Bikoko nyonso oyo bakoko ne bazalaki kosalela. Todos os avós dele andavam a utilizarem. Il a tout fait disparaître les hôtels. Ele fazia desaparecer todos os hotéis. Les hauts lieux. Todos os hotéis. Il a brisé les statues et abattu les idoles. Ele destruiu todos os status. Parce que toutes ces choses ne donnaient pas gloire à Dieu. Porque todas as coisas não glorifiavam a Deus. Parce qu'ils ont laissé le Dieu vivant, le vrai Dieu. Porque eles deixaram o Deus que eu vivento, pour tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Tudo que Deus fez por eles. Mais ils ont abandonné le Seigneur. Eles abandonaram o Senhor. Ils ont fait des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu, mes bien. Eles fizeram coisas que não glorifiaram a Deus. C'est pour cela quand Asa est devenu roi, É por isso que quando Asa ficou rei, il a tout enlevé ces choses. Ele tirou todas essas coisas. Il a tout jeté ces choses. Ele deitou todas essas coisas. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, les idoles, les autels, les statues, toutes ces choses n'est pas bien devant Dieu. Meus irmãos, todos que ídolos, status não é bom na frente de Deus. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de statues, on n'a pas des idoles dans nos maisons. Hoje podemos falar que na nossa casa não temos estátua, não temos ídolos nas nossas casas. Mais peut-être tu as quelque chose que tu adores. Mas talvez tenha uma coisa que você adora. Quelque chose que tu aimes beaucoup. Uma coisa que você gosta muito. Quelque chose qui ne donne pas gloire à Dieu. Uma coisa que não glorifica a Deus. Et ça devient aussi une idole. E vai ficar ídolo devant le Seigneur. À frente do Senhor. Peut-être tu as quelque chose que tu laisses que quand tu arrives, tu aimes bien les regarder. Você tem uma coisa que você deixa em casa que você gosta muito de ver. Des fois on a des statues. Tu ne comprends même pas, mais tu as quelque chose là et cette statue commence à réclamer des choses dans la maison. Às vezes tem coisas que nós próprios não compreendemos, mas as coisas começam a reclamar algumas coisas em casa. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu es un enfant de Dieu, é por isso mesmo que você é filho de Deus. C'est mieux de regarder bien ta vie. É melhor você ver bem a sua vida. C'est mieux de regarder ce que tu fais. É melhor você ver o que você está a fazer. Parce que nous, les enfants de Dieu d'aujourd'hui, porque nós as crianças de hoje dia, nous disons que nous ne faisons rien. Só falamos que não fazemos nada. On ne fait pas des choses que les païens font. Não fizemos as coisas que os paianos fazem. Mais nous oublions que nous faisons encore pire que les païens. Às vezes esquecemos que nós fazemos pior que os paianos. C'est pour cela quand Asa est devenu roi, é por isso que quando Asa ficou rei, il a ordonné à Juda au verset 3. Ele ordenou na Judá no capítulo 3 de rechercher l'Éternel. Para procurar o Senhor. C'est pour cela notre thème de ce matin, c'est rechercher l'Éternel. É por isso que o nosso tema dessa manhã procura o Senhor. Alléluia. Amém. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel. Ele ordenou na Judá para procurar a Deus. Le Dieu de ses pères. Deus dos seus pais. Et de pratiquer la loi et les commandements. E para praticar a lei e os comandamentos. Au verset 4, il dit, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux. No capítulo 4 diz que desapareceu tudo que era no Judá, todos que não era bom. Et les statues consacrées au soleil. E as estátuas consagradas no sol. Et le royaume fit en repos devant lui. E o royaume foi no cansaço à frente de Deus. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Tomoni awa nzambe bana Israël batika ki nzambe bakoma ko sambela nzambe na bikeko basalaki bamakambu kili oyo eza kopesa nzambe lokumu te. Estamos a ver aqui que as crianças do Israel faziam coisa que não era bom, tinham deixado Deus. Oyo bakoko ya Asa basalaki. O que a avó do Asa estão fazendo. E tango Asa akomaki mokonzi. Quando Asa ficou rei, ayaki asengaki na mboka ya Israela. Ele
veio e pegou do mundo do Judá. alobi ete boyeba na kolongola oyo nyonso ezopesa nzambe lokumu te. Ele disse: tiram todos que não estão a glorificar a Deus. bikeko nyonso eza liboso na bino kozali kokuma Todas as estátuas que estão, vossa frente que estão a rezar, biloko nyonso ezali kopesa nzambe lokumu. todas as coisas que não glorificam a Deus. e alobaki na yuda mobimba Ele disse no Judá: boluka nzambe. procuram Deus. Aleluya. Amém. boluka nzambe na batata na bino. Procuram Deus dos vossos pais. e boyeba na kosala oyo ezali ningaki nde na précise mpona na verset 4 nde O pastor queria precisar uma coisa no capítulo 4. oyo elobamaki na français na verset 3 O que tinha dito no francês no capítulo 3. na biblia ya lingala moto oyo aza na biblia ya lingala Há pessoas que têm a Bíblia em Lingala. yango ezali kobanda te wana alobi alakisaki bayuda ete baluka yawe amen. Ele tinha mostrado nos Judas para procurar a Deus. nzambe na batata na bango Deus mpe dos pais babila dele. mobeko mpe malako na ye Amen. Para seguir a lei e os julgamentos. Amen, amen, amen. Amém. C'est bien aussi na ba précision ezape malamu. Também bem para nós ter as precisão nas duas línguas. ndenge papa uti otanga alobaki baluka nzambe na batata na bango. Como o papá veio acabar de ler, ele disse que para procurar o pai dos pais dele. tosa mpe kosalela mibeko na nzambe. Para poder commandement para procurar o comandamento. Amen. Amém. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Glória a Deus. Yesu aza malamu mebie. Deus é bom, meu irmão. yango wana alobaki na bango bayeba na kolongola oyo nyonso ya kopesa nzambe lokumu te. É por isso que ele disse: tiram que não estão a glorificar a Deus. ntango bato oyo balukaki nzambe, E quando essas pessoas procuraram Deus, ntango bato oyo bamipesaki epa na nkolo, quando essas pessoas se entregaram a Deus, ntango libota oyo elukaki nzambe na motema quando essa mobimba, a família procurou Deus no seu coração todo, ekimia ekotaki na ntango asa azalaki mokonzi. a paz tinha entrado quando o Asa era rei. Aleluya. Amen. Na bokonzi ya asa mobimba kimia ekotaki na kati yango. Durante todo o reino do Asa, a paz estava naquele país. Mpona ete asa atosaki oyo ezalaki liloba na Porque nzambe, o Asa tinha obedecido o que era a palavra. atosaki nzambe oyo ya lola. Ele tinha obedecido o que é o Deus do céu. ndeko molingami ntango ozotosa nzambe na lola, Meu irmão, quando você está obedecendo o Deus do céu, ntango ozosala oyo nkolo aza kosenga na quando yo, você está fazendo o que Deus está te pedindo, ntango ozotambola na kobanga nzambe, quando você está andando com o medo de ntango Deus, ozosala mokano ya tata na yo nzambe na lola, quando você está fazendo o que Deus está te pedindo, nzambe akotambola na o yo Deus vai andar contigo. mpe kimia ekozala na bomoi E a na paz yo. vai estar contigo. mpona nini mobulu ezokɔta na bomoi ya bana nzambe lelo? O que a confusão está até na ajuda mpona da ete ajuda bana de Deus? nzambe lelo bazosangisa É porque as crianças então estão a misturar. bazoloba ete bazoluka nzambe, Estão a falar que estão a procurar Deus, me bazoluka nzambe na parti, mas estão a procurar Deus só numa parte. bazoluka nzambe vraimen na bozindo te. Não estão a procurar Deus profundamente. yango wana asa alobaki na bana ya yuda alobi boluka nzambe. É por isso que Ásia está falando nas crianças de Judas. lelo nkolo procuram Deus. azoloba na eglise de kriste bandeko toluka nzambe na bozindo, É por isso que hoje Deus está nos falando, vamos procurar Deus toluka nzambe na motema na biso mobimba, vamos procurar Deus no todo o nosso coração. toyeba na koluka ye na komikitisa bandeko, Vamos ter que procurar na humilhação. toyeba na koluka ye na oyo nyonso eza ya biso, Vamos ter que procurar por tudo que é nosso. totika kosangisa Vamos baninga. parar de misturar as duas coisas. lokolo moko eza na bonzambe, Uma perna está no ntango Deus, kozonga na ndako lokolo ekomi kote mosusu. quando vai voltar em casa, a perna para outro lugar. me asa ayebisaki bana na yuda alobi boluka nzambe. Mas a Ásia disse na história de nzambe azoloba na yo na nga na ntongo ya lelo toluka nzambe na Deus está te bongo, falando esta manhã, ele pegou na sua vida. toluka nzambe ya nzambe soki ya banzambe wapi te, me nzambe oyo aza le véritable dieu. Não vamos procurar qualquer Deus, vamos procurar o que é o verdadeiro Deus. Alléluia. Il est le véritable dieu. Ele é o verdadeiro Deus. toluka nzambe wana. Vamos lhe procurar. soki okomeka ye Se você está a experimentar, okomona nkembo na nzambe. vai ver a glória de Deus. bolimbisa bongongo eza malamu. Vamos desculpar a minha voz não está ata bem. bongongo eza malamu te. Mesmo que a minha voz não está bem, nakotelemela yango na kombo na eu yesu estou no Kristo Deus nazareti. Cristo.
Botango ezali tango ya koyoka liloba ya tata na E biso. agora é o momento de ouvir a palavra de Deus. Azali mokonzi ya bakonzi. Ele é o rei do reino. Alongaki nyonso ya 2000 ans mo Golgotha. Ele tinha ganho tudo no Golgotha. Yango wana kobangisa biso soki Porque esse não mokonzi. está medo por nenhuma coisa. Bona ete azali nzambe. Porque Ele é Deus. Amen. Amém. Alléluia. Amém. Asa alukaki nzambe na bandeko na ye. Aí se está a procurar Deus com seus irmãos. Alléluia. Amém. Rechercher l'Éternel. Procura Deus. C'est la condition essentielle de toute réforme et tout réveil au sein du peuple de Dieu. É a condição que tudo que fica nas filhos de Deus. Tangu tozoluka nzambe na bozindo, réveil fait kokota na bomoi na biso. Quando você está procurando Deus sinceramente, o Deus vai estar na sua vida. Wana nde nzambe asalaka makambo ya É kokaba. ali que Deus faz as coisas que você não acredita. Makambo ekamusaka miso ya bana na bato. As coisas que as pessoas vão admirar. Makambo ekamusaka mokili. As coisas que o mundo vai admirar. Amen, amen, amen. Amém. Yango wana toluka nzambe wana. É por isso que procura Deus. Chercher la présence, la communion, la direction et la sainteté de l'Éternel. Procura a presença, a comissão e a direção do Eterno. Toluka ye à travers sa présence. Vamos procurar através da sua presença. On était ata soki toza kobondela toza koyemba tozosala nyonso so présence na ye ezali te eza eloko ya pamba ya mosala pamba. Mesmo que estamos a cantar, estamos a orar, e se a presença dele não está, não vale a pena. esengeli ntango nyonso toza liboso na ye esengeli présence na ye mpe ekita ndenge ezalaki kosala na ntango oyo eleki. A cada vez que estamos na presença dele, vamos ter que procurar a Deus como naquela época. Tosengaka oyo ezali communion entre biso na tata na biso. Vamos ter que pedir a comunhão entre nós e o nosso Pai. E tosengaka nzambe na biso ntango nyonso ye atambolisa biso ye alakisa biso nzela direction na ye na nyonso tokoki kosala. Vamos ter que sempre pedir a Deus para nos mostrar a direção em tudo que vamos fazer. E totambola na bobandi nzambe. Vamos andar com a Totambola na de Deus. sainteté. Vamos andar com a santidade. Amen. Amém. Ata moto alobi na oza saint tozali saint kati na molimo. Mesmo que uma pessoa está te falar que vocês são santos na palavra. Yango wana esengeli totambola na sainteté na kobanga nzambe. Vamos ter que andar com o Espírito Santo para ter medo de Deus. Yo ozali mwana na nzambe Você é filho de Deus, ozosangisa makambo mibale. está a misturar duas coisas. Ozali mpenza mwana na nzambe te. Você não é filho de Deus. O wana mpe nzambe akosepela na yo. Mesmo isso, Deus não vai gostar. Yango wana ozomona makambo mpe ezotambola te na bomoi na É por biso. isso que está a ver as coisas que não estão andando nas nossas vidas. me nkolo azosengo na mokolo ya lelo ozwa mokano Mas hoje Deus está te pedindo pega uma ndenge decisão. libota na yuda bazwaki mokano Como a família de Juda estão pegando a balukaki decisão. nzambe na bozindo Procuraram Deus. nzambe E amimonisaki. Deus tinha aparecer-se. Alleluia! nzambe amimonisaki. Deus tinha aparecer-se. toluka nzambe balinga Vamos procurar a Deus. nyonso ya mabe ye alongolaki nyonso oyo ezalaki bastati consacré au soleil nyonso alobaki babwaka les hauts lieux nyonso. Tudo que era mal, Ele tinha pedido para estar. Alleluia! Amém. nzambe na biso aza malamu bandeko. Nosso Deus é bom. aza nzambe alingaka alobelaka biso ntango nyonso mokolo na mokolo Ele sempre gosta de falar conosco cada vez po mais. alingi biso. Porque Ele nos gosta. tokokende kotanga na 1 Chronique 16:11 Vamos ver 1 Crônico 16:11. kaka na chronique wana opusani liboso na 1 Crônico 11, 16:11. 16 verset 11. 1 Chronique 16 verset 11. 1 Crônico 16, capítulo 11. Papa Etienne, si tu as trouvé, tu peux lire. Je lis dans 1 Chronique 16, verset 11. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Amen. Recherchez constamment sa présence. Amen. Amen. batango ya liboso likapo ya zomi na motoba nzela ya zomi na moko boluka yawe mpe nguya na ye bolukaka elongi na ye ntango nyonso. Tanga pe na 10 papa. Tanga pe na 10. Na 10 zomi bomikembisa na nkombo na ye na bule tika ete baoyo
bakolukaka Yahweh basepela na mitema. Amen. Papa, tu peux aussi lire les 10. Papa, pode ler no capítulo 10. Je lis le verset 10. Placez votre fierté dans son sein. Amen. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. Alléluia. Amen. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Procura sempre a Deus, porque o coração daquele que está procurando a Deus fica glorificado. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nathan tozo lukanzambe na motema na biso mobimba. No momento que estava procurando Deus no nosso todo o coração, Tokozala batu na esengo. vamos estar pessoas com alegria. Tokozala batu oyo ya kokumisaka nzambe ntango nyonso. Vamos ter aquelas pessoas que sempre querem glorificar a Deus. Bible ezoloba na biso ceux qui invoquent continuellement le Seigneur avec des actions de grâce. A Bíblia nos diz: procura sempre Deus com ação de graça. Peuvent être certains qu'il marchera à leur côté. Fica a saber que vai sempre andar dos nossos lados. Et les aidera sans cesse tout au long de leur vie. E vai ajudar sempre na toda a sua vida. Ntango ozali koinvoke nzambe mokolo na mokolo. No momento que você está sempre a invocar Deus todos os dias, na ba action de grâce na yo, com a sua ação de graça, yeba ete kolo akotambola na yo. Saiba que Deus vai andar contigo. Akozala tango nyonso pembeni na yo. Vai estar sempre ao seu lado. Pe akobanda kosunga yo tango nyonso na bomoi na yo mobimba. Ele vai sempre ajudar em toda a sua vida. Pone ete eza liloba na Nzambe. Porque é a palavra de Deus. Liloba na Nzambe ebimaka pamba te. Tango ozosala oyo ekomami na kati ya makomi na Nzambe. A palavra de Deus não sai por nada. Quando você está a fazer o que está escrito na palavra de Deus, Nzambe wana akokokisa pe na bomoi no mobimba oyo ozali koluka. Fica a saber que Deus vai realizar na sua vida o que você está procurando. Aleluia. Amém. Esengeli nanu otambola malamu na yo. Primeira coisa, você anda ainda com Deus. Otosa malako na yo moko na moko ndenge ekomami na kati na mokanda na Nzambe. Mas tem que obedecer a sua palavra na maneira que está escrito na Bíblia. Eza te maloba na Nzambe ezoloba makambo mosusu yo ozosala makambo mosusu. Por exemplo, se a Bíblia está para uma coisa, você está fazendo outra coisa. Me nkolo alobi ete na ntango ozosala oyo nyonso ye azosenga yo. O Deus disse que você está fazendo a coisa que ele está te pedindo. Ele akosala pe oyo olingi oyo akosala ya malamu mpona yo. Ele vai fazer o que você quer, vai fazer uma boa coisa. Asa asalaki yango. Asa tinha a fazer. Pe amonaki o Nzambe asalaki mpona mboka. Ele tinha a ver o que Deus tinha fazendo no seu país. Koluka Nzambe. Procura Deus. Rechercher l'Éternel. Procura Deus. Rechercher l'Éternel. Procura Deus. Rechercher l'Éternel. Procura Deus. Exato, motu ya makasi. É uma boa coisa. Se tourner vers lui de tout son cœur en lui adressant des prières ferventes. Vão sempre no lugar dele para você fazer a oração. Amen. Hein? Amém. Natango ozoluka ye. Ozoloba pe mabondeli oyo esengeli oyo ya koyoka pe akozongiselo ya. Quando você está a procurar, ele fala as palavras, a oração que deve ser e ele vai te responder. Toyebi mokanda na Nzambe na Isaïe 55:6. Soubemos na Bíblia em Isaías capítulo 5. 50 estamos sempre a falar. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Procura a Deus quando ele está presente. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Procura ele porque ele está próximo. Isaïe 55:6. Se a pessoa quer escrever o Isaías capítulo 5 alors que toluka Nzambe. Diz que procura a Deus. Tango nano azali komona na Quando balinga. ele ainda está aparecendo. Luka ye tango azali nano komona na. Ele procura quando ele ainda está aparecendo. Mokolongo ba ekokoma trop tard. Outro dia vai estar mais tarde. Obanda koluka ye komi trop tard. Você vai começar a procurar, mas vai estar tarde. Yangana Nzambe azobongisa biso, azolakisa biso, azotambolisa biso, azokolakisa biso nini tosala. É por isso que Deus está sempre a nos preparar, está nos mostrar o que vamos fazer. Toluka Nzambe. Vamos procurar, bem amado. Akosenga biso eloko moko olobaka toluka ye na motema na biso mobimba. Ele só está pedindo uma coisa, vamos procurar com o nosso todo coração. Na bomoko elongo na ye. Junto com ele. Amen. Hein? Amém. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vão me procurar, vão me encontrar, vão me orar e vou vos responder. Vous me cherchez et vous me trouverez. Vão me procurar e vão me encontrar. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Se você me procurar com todo o seu coração. São as palavras que sempre vamos ler. Jérémie 29, 12 à 13. Está no Jeremias 12, 13.
A cada vez que estamos a lhe procurar, Ele vai responder. Se estamos a lhe procurar, Ele vai passar nas nossas vidas. E se vamos procurar com todo o nosso coração, irmão, procura a Deus com todo o coração. Não procura a Deus para agradecer as pessoas. Não procura a Deus para agradar o teu marido. Não procura a Deus para agradar a tua mulher. Não procura a Deus para os teus filhos. Não procura a Deus para agradar os teus amigos. Não procura a Deus para agradar o teu amigo. O mal vai ficar mal, bom vai ficar bom. Você anda na maneira que a Bíblia diz. Você vê na Bíblia está escrito isso. Faz o que está escrito na Bíblia. Mesmo o mundo vai rir. Mas você obedeceu o que eu sou. Você está obedecendo o que o teu pai está dizendo. A Bíblia nos disse. Não vamos ter medo das pessoas que estão a matar o seu corpo. Mas vamos ter medo daquele que está a matar o aquele que é o nosso Deus vivente. Aquele que é o Deus da fé. Ele é o Deus de Deus. Ele é o Deus que fez o céu e a terra. Vamos ter que obedecer ele. Vamos ter que ter medo dele. Se eu vou fazer as coisas para agradar as pessoas do mundo, você vai ter que fazer a coisa que Deus está te pedindo. Porque ele disse que nos pegou, nos meteu do lado. Nós não somos a mesma coisa com toda a gente. Não vamos também toda a gente. Porque nós temos uma coisa nas nossas vidas. Deus no seu coração. Deus no seu coração, Deus. Abra o coração de Deus. Como você tem medo de Deus, como vai se abrir. Quando você vai ter medo de Deus, é onde que eu vou trabalhar. É onde que ele vai trabalhar. É onde que o mundo está vendo que Deus está trabalhando. Ainda começa nos filhos. Começa nos filhos. Você e eu. O resto vai seguir atrás. Alléluia. Amém. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et tout vous sera donné par des secours. Amen, amen. Amen. Primeira coisa, procura Deus. Não procura Deus nas suas línguas. Para de procurar Deus só para a gente. Não somos nada de à frente de Deus. Um dia esse corpo vai morrer. Vamos falar, vamos ter que deixar no outro lugar. Além de chamar com o tom nome, vamos falar. Anda com o termo de Deus. Procura Deus no teu coração. É Ele que vai estar contigo sempre. Amen. Amém. Procura Deus. Alléluia. Nosso Deus é bom. Avoir faim et soif de la justice et de la présence de Dieu aussi. Mas tem que ter a sede da justiça e da presença de Deus. Mas tem que ter aquela sede de ouvir a palavra de Deus. Quando você não ler a palavra de Deus, você tem que sentir tipo que tem uma fome. Às vezes vamos falar, eu tenho fome, vou ter que tomar chá. Então você quer ser a mesma coisa quando você vai ouvir a palavra de Deus. Quando você vai ter aquela fome da palavra de Deus, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Amen. Amém. Justice na presença na a justiça é a sua presença para sempre trabalhar nas nossas vidas. Procura sempre a presença de Deus. Sempre a presença de Deus na sua vida. O diabo não vai estar contente. Ele não gosta que a palavra de Deus está sendo dita. Ele sempre gosta de não falar coisas más. É assim que ele veja as coisas estão bem. Mas agora é o tempo de Deus.
Agora é o tempo de Deus. Quero para nós ler a palavra de Deus. Psaume 24. No Psalmes 24. 3 a 6. 3 a 6. Amen, hein? Amen. Tu peux lire si tu as trouvé. Ça, on va le lire. Psaume 24, 3 a 6. Psalme 24, 3, 2. 3, 6. Nzembo, mukapo ya toko mibale na misato, nzela ya misato tina mine. Azali kobikisa molimo na ngai, azali kotambolisa ngai na nzela na boyengebeni. Na tina na kombo na ye. Ata natamboli na libulu, na molili, na kufa, na kobanga mabete. Amen. Zambi ye oyo ozali na ngai elongo. Amen. Mpango na yo mpe nzete na yo makasi ezali kobondisa ngai. Non, papa. Eza 24. Psalme 24, 3 a 6. On a eu. Tukumi bali na minei, zela misato tina na moto. Oui, excusez-moi. Natanga qui n'a pas tout. Desculpa-me porque eu estava lendo o capítulo 23. Nani akokutana ngomba na Yawe, nani mpe akotelema na esika na ye na bule. Bobele ye oyo azali na maboko na mabete, mpe motema peto. Oyo aboyi kopesa molimo na ye epai na lokuta, mpe oyo akati ndai na lokuta te. Ye akozwa lipamboli epai na Yawe, mpe boyengebeni epai na Nzambe na kobika na ye. Libota na baluki na yo bazali bongo, bango bazali koluka elongi na Nzambe na Yakobo. Amen. Amen. Papa Etienne, s'il vous plaît. Je lis dans Psaume 21, verset 3 à 7. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? C'est lui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Quelle est la génération de ceux qui cherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob? Porte, élevez vos lettres, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Jésus a un bon mot. Deus está vivo. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Quem pode subir na montanha do Eterno? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Quem que vai levantar até o lugar santo? Celui qui a les mains innocentes Aquele que tem as mãos inocentes, et le cœur pur. o coração puro, como o papai acabou de ler. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Aquele que não deixa a alma dentro das mentiras. Et qui ne jure pas pour tromper. E não mente. Alléluia. Amen. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Vai ter a bendição do Eterno. La miséricorde du Dieu de son salut. A misericórdia e o salim. Voilà le partage de la génération qui l'invoque de ceux qui cherchent sa face. Aquela vai ser a geração que vai procurar na frente dele. O que acabamos de falar, o Deus está pedindo para nós fazer. Aqueles que estão as mãos puras, aqueles que estão o coração branco,
São aquelas pessoas que não deixam o coração de Deus nas mentiras. Que estão falando sempre as palavras verdadeiras. Aquelas pessoas. Elas que vão ter a bendição vai ser de Deus. Aleluia. Amém. Quando você está fazendo tudo o que Deus está te pedindo, a bênção vai te seguir. Meus irmãos, por que nós estamos ter aquilo que estamos a pedir? Porque estamos sempre a misturar. Porque nós estamos a andar na maneira que Deus está a pedir. Somos filhos de Deus, vamos parar na vamos ter que falar sempre a verdade. Somos filhos de Deus, vamos ter que andar na verdade. Somos filhos de Deus, vamos ter que procurar Deus no profundo. Quando nós pegar aquele caminho, e vamos ver a glória de Deus nas nossas vidas. E vamos ver a glória de Deus nas nossas vidas. E vamos ver a glória de Deus nas nossas famílias. Vamos procurar a Deus. Deus está te falando a tua chercher l'éternel. Vamos procurar a Deus. Vamos procurar a Deus. Não só para cantar e para procurar um todo. Vamos ter que procurar em tudo. Não quer dizer que você está a ver que é difícil, mas que já les cœurs et les reins. Ela está a curar o coração e os rins. Ela veja o que está dentro de ti. Mesmo nós mesmos vamos se mentir, mas Deus ninguém pode mentir. Você está vendo que está mentindo? Você está pensando que o outro não sabe. Ele só vai te olhar e vai agradecer a Deus. Mas o Deus está sentindo dor. Aleluia. Vamos ter que deixar de mentir um ao outro. Vamos ter que deixar as mentiras nas nossas vidas. Se você quer ver a glória de Deus, nós temos que procurar o Deus no todo teu coração. Vamos postar um ao outro. Aleluia. On recherche l'éternel. Vamos procurar a Deus. Vamos procurar todo o nosso coração. Amor. Sem amor de Deus. O Filho de Deus desceu para você. Ele não era pecador. Não tinha pecado. Mas ele deixou para ficar pecador. Só você e eu. É por isso que meu irmão ele que deixou tudo para você. O sangue caiu. O sangue nas pernas. Você e eu. Porque estamos sempre a querer voltar Deus na cruz. Estamos sempre voltando Deus na cruz. Meu irmão vai procurar Deus para nesse momento não é bom. Sempre estamos a preparar. Não é um que vai chegar e vai ser mais tarde. Deus ele vai pousar e Deus quer essas palavras não vai à frente de Deus. Se você estava distante, vai aproximar-se de Deus. Você não sabe a sua manhã. Você não sabe a sua manhã. Somente Deus que sabe. Aleluia. Tem muita gente que andará com Deus. Hoje já não estão aqui. Tem muita gente que trabalha o Deus que está no céu. Hoje já não estão aqui. Não quer dizer que aquelas pessoas pecaram. Porque tem a cada pessoa com seu dia. É possível que você está vivo. Ou que estou viva. Vamos ter que ter a paz para toda a gente. Aleluia. Sempre eu falo, estamos num momento que não é bom. Procura a paz para toda a gente. Mesmo quando você
faz mal, même quand a pessoa te fala mal, même se a pessoa te fala não sei o que, perde sempre a paz de Deus. Perde sempre a paz de Deus. Calmamos ter aquela paz de Deus. Deus vai enviar um anjo de Deus para dizer aqui no mundo, para nos ajudar. Aleluia. Tudo isso é só para procurar a Deus. Meu irmão, vamos pedir a paz de Deus. Se você não tem a paz no coração, pede que aquele que criou o céu e a terra para te dar a paz. A paz não pode ser para nós. Então, nossa família não. É para toda a gente que estamos encontrando. Mesmo a pessoa que trabalha conosco. Mesmo os pagãos. Mesmo o pecador também. Se você lhe pegar, você sempre está ficando nessas coisas que não são boas. Ou não podes falar que aquele tem pecador. Deus sabe o que conhece o teu coração, conhece o meu coração, conhece o coração da minha irmã. É melhor você tem que ter a paz para toda a gente, que seja criança ou adulto. Amém, né? Amém. Aleluia. Amém. Nosso Deus é bom. Amém, amém, amém. Cada vez estamos dando a palavra para dar mais a força. Papai tinha no Isaías 51. Papai tinha no Isaías capítulo 1. Isaías 51, chapitre 51, verset 1. Isaías capítulo 51. Isaïe 51, chapitre 1, il s'agit pour la gloire de Dieu. Amen. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Alléluia. Ou sur la carrière d'où vous avez été tiré. Amen. Amen. Yesaya mokapo ya tokomitano na moko nzela ya liboso boyokamela ngai bino baoyo bozali koluka boyengebene bozali koluka Yawe botala epai na libanga oyo bopaswamaki longwa na yango na libulu na mabanga oyo bolubwamaki na yango. Amen. Alléluia. Amen. Makomi otango natanga kia namona kia mazaki na bozindo makasi. Quand on tient l'air essas palavras, senti que era muito profundo. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Ouve, você que está a procurar a justiça, que ouve Deus. Boye babino ba oyo boyo kanga bino ba oyo bozali koluka justice pe boza koluka nzambe. Entende, você que está a procurar a justiça, a procurar a Deus. Portez le regard sur les rochers d'où vous êtes taillés. Ngana papa est moins différent na malbomke. A minha Bíblia, o papa é diferente. Portez le regard sur les rochers d'où vous êtes taillés. Mete o olhar na pedra que vocês saíram. Awa Isaías akoloba na biso. Aqui Isaías está nos falarem. Toyeba na koyoka, alobi boyoka ngai. Disse, ouve-me. Continua a andar na justiça de Deus. E procura a Deus. Mete em vossos olhares à frente da pedra da vida. A cada vez estamos sempre a falar que Deus é a pedra. É por isso que estamos a falar que mete os seus olhos na frente da pedra da vida. Aqui estão falando na pedra que nos fizeram. D'où vous êtes taillés. Mais il y a azoloba botala epai na libanga oyo bopaswamaki. Amen. Nde yango wana mpe ya mibale alobi
Bolubwamaki. Amen. Et pas ya zwa ki biso. Voilà. Amen. Yamala bande konkola ose ngakso to cha etale na biso e pa nzambe. É por isso, meus irmãos, estamos pedindo e metem seu olhar à frente de Deus. Isaías lobaki yango. Isaías tinha falado. Boko mayango so bozana ndako meki kotanga bozindo boko mona ngolimo mosina to kusunga bino bona bozibo bona bozindo ya liloba na nzambe. Tenta escrever e se você procurar, vão ver o profundo de Deus. Alléluia. Amen. Heureux ceux qui ont les cœurs purs car ils verront Dieu. Waneza Matthieu 5, 8, Koko. Pode escrever Mateus capítulo 1, versículo 8. Alléluia. 5, 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Amen, amen, amen. Amen. S'engager fermement à faire la volonté de Dieu et à renoncer à tout ce qui l'offense. S'engager. S'engager fermement à faire la volonté de Dieu e a fazer a vontade de Deus e deixa aquilo que todos estão oferecendo. Deus quer para nós fazer a sua vontade. Não faz o que ele está nos magoarem. Mas faz aquilo que está bom para você ser glorificado. Et s'appuyer sur lui pour recevoir son aide. Acredita a Deus, deixa a sua vida a Ele, você vai ter a ajuda dele. Ezakoloba na Hébreux 13, 6. Está escrito no Hébreux 13. C'est donc avec assurance. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire. Assurance. Nous pouvons dire. Eu com seguro podemos falar. Le Seigneur est mon aide. O Deus me ajuda. Je ne craindrai rien. Não vou ter medo de nada. Que peuvent me faire les hommes? O que é que podem fazer o homem? Hébreux 13, 6. Aquilo está no Hebreu 13, 6. Vamos ter que pedir aquele seguro que está em Deus. Ele vai me dar a sua ajuda. Não tenha medo de nada. O que o homem pode fazer nada. Moto akosalela ngai nini? O homem vai fazer o quê? Moto aza moto akokufa lobi. Homem é só homem, vai morrer amanhã. Mas o Deus vai ser o homem pode te fazer bem hoje. Hebreu 13, 6. É aquilo que acabei de ler. Homem vai se virar. O Deus nunca muda. Vamos segurar ele. Vamos me olhar. Alléluia. Amém. Persuadé qu'il récompense ceux qui les cherchent. Deus vai recompensar aqueles que vão lhe procurar. Alléluia. Amém. Amen, amen, amen. Amém. Na verset 5 à l'obi, il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille. Il bâtit. No capítulo 5 disse, ele vai construir les villes fortes en Juda. As cidades grandes em Judá. Car le pays fut tranquille. Assim o país vai ser tranquilo. Et il n'y a eu pas de guerre contre lui pendant ces années-là. E não tinha guerra contra ele durante esse todo ano. Parce que l'Éternel lui donna du repos. Porque o Deus lhe deu a paz. Quando Asa e os filhos de Judá estão procurando a Deus, Deus deu a paz. Quando obedecer a palavra de Deus, você vai ter a paz. Si c'est l'objet, il dit à Judas, baptisons ces villes et entourons-les de murs. No 6 diz, vamos construir essas cidades e vamos meter nos muros. Des tours, des portes et des barres. Nas portas e no berro. Le pays est encore devant nous. O país está à frente de nós. Car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu. Porque nós procuramos Deus que é nosso Deus. Nous l'avons recherché. Nós procuramos. Et il nous a donné du repos de tous côtés. Ele nos deu a paz em todo lugar. Ils bâtirent donc et réussirent. Eles tinham construir e tinham conseguirem. Donc Zambé
asalaki makambo kokama na bomo ya asa pe na bana yuda po basalaki oyo nzambe asengaki bango balukaki nzambe pe bazalaki na kimia kote nyonso et puis balongaki nzambe asalela bango makambo kokama. Deus tinha a fazer coisas grandes nas filhas na vida da Ásia, porque ele tinha a obedecer e tinha a fazer as coisas que ele tinha a querer, e Deus fez as coisas maravilhosas. Amen. Hein? Amen. Cette année, Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda. No 7 está a falar que Asa tinha 7.000 homens. Portant les boucliers et la lance. Eles tinham coisas para se defenderem. Et de 220 000 de Benjamin. 220 000? De Benjamin. 220.000 benjaminos. Portant les boucliers et tirant de l'arc, tout veillant hommes. E andavam deitarem a arca onde que vinha homens. Alléluia. Tomoni o asa asalaki alongolaki biloko o ezopesa nzambe lokumtetala vi na yo. Est-ce que tambola lolenge sengeli tolobi te kaka kokendo kumbameli bikeko. Lemsozane keko mokati na yo na esika ozalaka. Lemsozane keko moko loko moko lingala mingi koma abe keko koswa nzambe. Acabamos de ver que Ásia tinha tirado tudo que não é bom na frente de Deus. Você vê na sua vida o que você tem que não agradece Deus. Na lingito sukisa na kaka de chronique wana 15 1 à 2. Quero que nós acabássemos 2 Crônicas 2. 1 Chronique, 2 Chroniques 15 1 à 2. 2 Crônicas 15 1 à 2. Tango ya libale mokapo ya zone mitano nzela ya liboso pe ya mibale. Molimo na Yawe akwelaki Azaria mwana na Odede mpe akendeki kokutana na Asa alobaki na ye ete Asa mpe bayuda nyonso mpe Benyamina yoka ngai Yawe azali na bino elongo wana bino bozali na ye elongo. Amen. Soko bokoluka ye akozwana na bino. Amen. Nde soko bokotika ye akotika bino. Amen. Papa, s'il vous plaît. 1 à 2. L'Esprit de Dieu reposa sur Azaria, fils d'Oded. Et celui-ci alla à la rencontre d'Asa et lui dit: Écoute-moi, Asa, ainsi que tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, allant au-devant d'Asa et lui dit: Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Alléluia. Amen. Ce matin, l'Église du Christ, le Seigneur nous dit ce matin: Na igreja do Cristo, que Deus está nos falando esta manhã, si nous cherchons l'Éternel se nós procurarmos Deus avec tout notre cœur, com todo o nosso coração, il va se laisser trouver. Ele vai se deixar você encontrar. Mais si nous abandonnons l'Éternel, Mas se nós abandonarmos o Senhor, et il nous abandonnera. eles também vão nos abandonar. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Soki tokoluka nzambe na motema na biso mobimba akomimonisa. Se vamos procurar Deus com todo o nosso coração, Ele vai se mostrar. Mais soki totiki mpe nzambe église du Christ yesu azoloba biso na ntongo alelo, Se nós também deixarmos Deus deixando para esta manhã, ye mpe akotika biso. Ele também vai nos abandonar. Oyebi ntango so obandaki na yesu obandi osuka na mokili mpo makambo mabe mingi. Quando você começar a Deus e você parar no mundo, O yesu fica mal. apakolaka eloko moko na bomo ya moto. Porque Deus quer meter uma coisa na vida de uma pessoa. Yango wana esengeli vraimen tokangama na nzambe balinga. É por isso que você vai ter que ficar pegado com Deus. Tokangama na nzambe. Fica pegado com Deus. Ndeko mwasi ndeko mobali mwana Minha irmã, meu irmão, criança, tokangama na nzambe. fica pegado com Deus. Toluka nzambe. Procura Ndenge Deus. na 15 wana lobi. Como está dito Soki tokoluka ye na motema na biso mobimba akomimonisa na bomoi na biso. se você lhe procurar com todo o Mas seu só que coração, vai eu vou desaparecer. Mas se você lhe deixar, ekozala mawa vai ser uma eye tristeza. akotika E biso. ele vai nos deixar. Amen. Amen. Nzambe alobaki na Asa na bana na Yuda mpe na Benjamin:
O Deus tinha falado no Asa. Hoje eles não estão mais aqui. Mas hoje você e eu que estamos aqui. A palavra aceita você e eu. Cada nós para pegar a sua parte, que para meter-se na prática, que Deus ajudá-lo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua palavra.